Boa noite, pessoal. Tudo bem? Prontos para mais um dia de aula? Hoje eu prometo para vocês que vai ser um pouco mais curtinho e são uns tópicos distintos dos que nós já vimos na segunda-feira. Hoje a gente vai tratar mais sobre ITCMD, ITBI, doação, herança, as regrinhas gerais, e também algumas dicas para vocês acertarem todas as questões desse tipo na prova. Antes de começar as questões, também eu resolvi trazer um uma parte mais conceitual que eu acho que vai ajudar bastante a evitar erros e consolidar um pouco melhor esse tema. É, Bom, inicialmente, né, o ITCMD, ele é importante que vocês saibam que ele é essencialmente um imposto de natureza estadual. Então, cada estado possui essa liberalidade de determinar qual vai ser a alíquota aplicável, respeitando, naturalmente, o limite de 8% atualmente, que é imposto pelo Senado Federal. Então, tem estados que prevêem uma alíquota única, fixa, de 4%, outros que prevêem uma alíquota progressiva em razão do valor que está sendo doado ou transmitido. E, e a tendência é que futuramente, né, acredito, que é o objetivo onde se busca chegar, é que um dia isso tudo seja unificado e tenha uma alíquota mais ou menos padrão, evitando algumas distorções que nós temos hoje em dia. O local de pagamento de impostos, isso aqui que é a base. Com esses dois incisos aqui, vocês já conseguem acertar boa parte das questões. Quando o imóvel, o bem que está sendo transmitido é um bem imóvel, o local competente para o pagamento do imposto de TCMD é o estado em que se localiza esse bem. Então, não interessa em que estado é domiciliado o doador, em que estado é domiciliado o donatário, e sim onde está localizado o imóvel. Isso relativo a bens imóveis. Já quanto aos bens móveis, isso aqui é um pouquinho diferente. Até o final do ano passado, antes da promulgação da reforma tributária, nós tínhamos um cenário em que, relativo a bens móveis, ou seja, participações societárias, ações e por aí vai, participação em uma holding, por exemplo, o imposto era devido no estado em que se processar o inventário ou tiver domicílio o doador. Isso era como era. Mas com a reforma tributária que foi promulgada no final do ano passado, portanto já faz mais de 6 meses e por esse motivo já vai cair na prova de vocês em julho, porque já se passaram 6 meses. Essa regrinha mudou. Hoje em dia é possível somente no estado em que tiver domicílio o doador. Não é mais possível para bens móveis. Uma coisa que era muito comum era abrir o inventário, por exemplo, sei lá, o cliente faleceu em São Paulo, ele decide abrir o inventário dele no Amazonas, porque a alíquota lá era menor, era fixa e única em 4%. Então acabava acontecendo essas aberrações, em que a pessoa tinha passado toda a vida dela em um estado, a declaração de IR dela constava como São Paulo, por exemplo, domicílio, centro de interesses vitais dela estava lá, mas o falecimento abria esse inventário em um estado totalmente distinto com o qual a pessoa não tinha nenhuma relação, exclusivamente para aproveitar de uma alíquota inferior. E com a reforma tributária isso acabou, porque agora, para bens móveis, abrir, só é possível no estado em que, de fato, o doador tem domicílio ou no estado em que o decújo falecido tinha domicílio. Então, são essas duas regrinhas. Relativa a bens imóveis é no estado do bem, e agora, relativa a bens móveis, é no domicílio do doador, sempre de quem doa e não de quem recebe. Na sequência aqui também, antes da reforma tributária, nós tínhamos um cenário em que muitas doações, sucessões envolvendo um elemento de conexão no exterior, que era o caso do doador que tinha domicílio no exterior e doava para um brasileiro, era o caso aqui em que o falecido era domiciliado no exterior e falecia e os herdeiros eram brasileiros. Os estados não podiam cobrar ITCMD nesses casos.
assim, não podia, mas eles cobravam mesmo assim, e isso ia para a justiça, e os contribuintes acabavam sempre vencendo, até que o Supremo Tribunal Federal pacificou essa questão, determinou que não seria possível a cobrança dos estados desse imposto quando envolvia um elemento de conexão no exterior, sem que isso fosse regulamentado por uma lei complementar, que era o que de fato previa a Constituição Federal. Mas ao invés dessa lei complementar ser editada, o que aconteceu foi simplesmente que veio a PEC, da reforma tributária, 4519, e ela alterou diretamente ali essas questões na Constituição. Então agora não precisa mais dessa lei complementar. Por outro lado, para que isso aqui tenha uma eficácia plena e passe realmente a ser possível os estados cobrarem, tem uma questão de agora de internalização dessa nova legislação internamente nos estados, né? Que eles precisam alterar suas leis estaduais de modo a tornar possível a efetivação dessas alterações e da cobrança do ICMD nesses casos em que eu comentei aqui, que era quando o doador tinha domicílio no exterior ou quando o falecido era residente ou domiciliado também no exterior. Então, vou trazer para vocês um pouquinho aqui, rapidamente, da forma mais simples possível, quais foram as mudanças trazidas por essa reforma tributária, pela essa PEC, em relação ao planejamento patrimonial e sucessório. O restante eu não vou abordar aqui porque não nos interessa. O primeiro ponto é o que eu já comentei com vocês ali no comecinho, é que a competência para a cobrança do ITCMD, que é imposto sobre transmissão, causa-mortes ou doação, no caso de transmissão de bens móveis e direitos, passa a ser do estado onde era domiciliado o falecido, e não mais ao estado onde se processar o inventário. Aquela questão que eu falei sobre o exemplo do Amazonas, que o cliente era domiciliado em São Paulo e abriu o inventário Amazonas para aproveitar de uma alíquota inferior. O segundo ponto é que a reforma tributária determinou que o ITCMD passa a ser necessariamente o imposto com alíquotas progressivas em razão dos valores transmitidos por doação ou herança. É, isso aqui também veio muito no sentido de evitar o que eu falei de tentar acabar com essas distorções de estados terem situações tão distintas para doações do mesmo montante, evitando, às vezes, que a pessoa tente simular ou forçar o domicílio em determinado estado só para usufruir de uma alíquota menor. E isso determina também caminho no sentido daquela progressividade tributária, que quanto maior o valor a ser transmitido, deve ser maior a alíquota incidente, em razão da capacidade contributiva. Mas isso aqui também não é algo que tem um efeito imediato, né? Porque é como se fosse uma diretriz. Então, eles foram lá, alteraram com a reforma tributária e disseram a, que os estados devem internalizar nas suas legislações estaduais que as alíquotas incidentes do ITCMD sejam progressivas em razão do valor que está sendo doado. Em muitos estados isso até já acontece, como, por exemplo, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina, que você tem alíquotas ali que, no Rio, se não me engano, a partir de um pouco mais de R$ 1 milhão já atinge a alíquota máxima de 8%, mas outros estados ainda têm uma alíquota única e não progressiva. Então, a tendência é que, com o passar do tempo, isso se torne mais uniforme. Eu estou falando aqui, pessoal, mas qualquer dúvida, alguma coisa que não ficou claro, que vocês queiram perguntar, podem me interromper, tá? Super à vontade. O terceiro ponto é em relação justamente com essas operações de doação ou sucessão em razão de morte envolvendo o elemento de conexão no exterior, que antes dependia de lei complementar, os estados não podiam fazer essa cobrança, mesmo não podendo, muitas vezes eles faziam, isso para a justiça, e o contribuinte acabava ganhando quase que sempre. E a reforma tributária veio também trazendo uma nova diretriz, é, esboçando aqui três cenários. No cenário 1, que é caso o doador tenha residência no exterior, o ITCMD seria devido ao estado onde tiver residência o donatário. Então, por exemplo, o doador mora em Portugal e tem o filho que mora
no Rio Grande do Sul. Ele decide doar lá é, 500 mil, 500 mil dólares, por exemplo, para esse filho que mora no Rio Grande do Sul. Antigamente, isso aqui não poderia ser passível de tributação, porque dependia de lei complementar, mas agora já tem uma diretriz caminhando nesse sentido, de que o imposto seria devido no estado em que o donatário reside, tem domicílio. Então, por exemplo, nesse caso, o imposto seria devido no Rio Grande do Sul, porque o filho mora lá e o doador em Portugal. E o segundo caso é em que tanto o doador quanto o donatário residam no exterior, aí o ITCMD seria devido ao estado em que se encontrar o bem. Isso aqui para bens móveis pode gerar uma certa polêmica, né? Porque em que estado que se encontra o bem? Quando o bem é, por exemplo, dinheiro. Mas para imóveis é mais evidente, né? O caso do pai e de um filho que estão morando na Itália e eles decidem doar um imóvel no Mato Grosso do Sul. Então, o imposto devido ao TCMD a ser pago pelo donatário seria no Rio Grande, no Mato Grosso. E o terceiro caso é caso o falecido tenha deixado bens no exterior. Esse aqui talvez seja uma das mais comuns, né? Porque é um cenário em que o cliente padrão mora no Brasil, a família dele é toda aqui, o centro de interesses vitais dele é aqui no Brasil, ele é residente fiscal no Brasil, mas ele tem alguns bens no exterior. É, nesse caso, o ITCMD seria devido ao estado onde o falecido residia. Porque antes disso aqui, nós vivíamos alguns cenários em que o cliente morava aqui no Brasil, mas tinha 50% do patrimônio no exterior, e se ele falecesse, esse patrimônio era transmitido para os seus herdeiros sem R$ 1 de TCMD, sem incidência nenhuma de imposto, porque não existia essa lei complementar possibilitando essa tributação. E aqui, para finalizar, não há nenhuma alteração, mas é um pouco no sentido do que eu já disse, que essa reforma tributária alterando a Constituição foi um primeiro passo tomado ali, visando garantir maior segurança tributária e aumentar a arrecadação. Só que ela por si só gera muita polêmica. Se essa alteração por si só já possibilitaria os estados iniciarem a efetivar essas cobranças, né? E, e na minha visão, requer ainda que os estados editem suas leis, suas legislações estaduais, incorporando essas alterações e possibilitando a eficácia absoluta dessas mudanças e que passe a ser possível cobrar de fato o TCMD nesses casos. É como se nós estivéssemos num momento meio de transição. Aqui um resuminho do que eu já falei em parte, que para bens imóveis, o imposto é devido no estado em que se localiza o bem. Para bens móveis, no caso em que tiver domicílio o de cujos. Quem paga o imposto? Quem paga é sempre quem recebe, nunca quem paga. Então, é o donatário que paga e não quem está doando. E deve pagar sempre no estado do doador. Então, eu moro aqui em Santa Catarina e dou para um primo meu que mora no Paraná. Quem vai pagar o imposto é meu primo que mora no Paraná, mas aqui no meu estado, já que eu moro em Santa Catarina. Então, quem paga o imposto é o donatário no estado do doador. Quem define a alíquota máxima é o Senado Federal, atualmente 8%, mas sem querer fazer um exercício de futurologia, eu diria que nos próximos anos a tendência disso é aumentar, que essa alíquota máxima aumente, infelizmente. E quem define a alíquota efetiva em cada estado, né, naturalmente são os estados, porque é um imposto estadual, então cada estado tem essa discricionariedade de prever qual é a alíquota incidente. Base de cálculo, em regra, como é um imposto estadual, também cada estado acaba tendo uma particularidade, mas de modo geral é sempre pelo valor de mercado do bem que está sendo transmitido. Tá bom? Então eu diria que aqui, resumindo, o que é mais importante, bem imóvel paga o imposto no local do bem, bem imóvel paga o imposto no estado em que o falecido tinha, ou o doador tinha domicílio. Quem paga o imposto é sempre quem recebe, no estado de quem doa. E a base de cálculo é o valor de mercado.
Aqui uma questão super interessante, se há a incidência ou não do imposto de renda nas doações ou heranças. Não necessariamente, né? Porque existe uma possibilidade de que esse patrimônio seja transmitido a valor de custo ou a valor de mercado. Eu vi que tem umas coisas no chat que não estava aparecendo. É, Oi, Bruno. Sim, já estava lendo, porque como a reforma tributária foi aprovada no final do ano passado, dia 20 de dezembro, já se passaram 6 meses e pode cair na prova. Eu, honestamente, não sei se a Planejar vai querer correr esse risco, sabe? Por ser uma fase muito de transição ainda, apesar de tecnicamente já ser possível eles cobrarem. Não sei se eles vão querer correr esse risco de ter uma questão eventualmente anulada, porque é tudo muito novo ainda, mas eu tenho que trazer para vocês, né? Porque vai que eles decidam cobrar. É importante que vocês já saibam dessas alterações. Então, continuando aqui, é, é possível transmitir tanto a valor de custo quanto a valor de mercado. E se a transferência for efetuada a valor de mercado, é necessário recolher o imposto de renda. Mas aí, diferente do TCMD, que quem paga o TCMD é quem está recebendo a doação, o imposto de renda, quem paga é sempre quem está doando. Ou se, por exemplo, quem está doando não é o caso de doação, é o caso de um inventário, é o falecido. Aí quem paga esse imposto de renda é o próprio espólio do falecido, e nunca os herdeiros ou os donatários. Então, lembre-se sempre disso. Isso aqui é uma pegadinha que pode acabar encrencando. E TCMD pagam os herdeiros, os donatários. O imposto de renda sobre o ganho de capital, caso haja, né, numa uma transmissão a valor de mercado, quem paga é o doador ou o espólio, no caso de um inventário. E por que que funciona assim, né? Porque na doação quem paga o imposto é quem recebe e no IR é quem está doando o bem. É, porque supostamente o ganho de capital, o imposto de renda incidente, é um ganho do bem que é detido pelo doador, né? Isso também é assunto que gera muita polêmica, porque se você para pensar bem, é, vamos imaginar o seguinte cenário: eu comprei um imóvel por 500 mil e hoje ele vale 800 mil. Aí eu decido doar esse bem para o meu filho a valor de mercado mesmo, a 800 mil. Ele vai pagar o ITCMD em cima dos 800 mil, que é ele, no caso, meu filho, está recebendo, e eu vou recolher imposto de renda sobre essa diferença de 500 mil para 800 mil, ou seja, 300 mil. Só que você está pagando imposto de renda e, ao mesmo tempo que você está pagando imposto de renda sobre esse ganho, você está, em tese, tendo uma subtração de patrimônio, porque esse bem vai deixar de ser seu. Você tinha um bem que estava lá declarado na sua declaração de imposto de renda em 500 mil, e ela vai deixar de existir. Então, no fim do dia, você, como doador, você vai ter uma subtração do seu patrimônio total. Mas, apesar disso, você ainda tem que recolher imposto de renda, né, pagando essa diferença. Mas tudo bem, né, porque pelo menos o seu filho ou a pessoa para quem você está doando vai receber esse bem já atualizado a valor de mercado e na declaração de ajuste anual dele, de imposto de renda, ele passa a declarar esse bem pelo valor novo, valor de mercado, que acaba sendo bom para ele, porque futuramente, se esse bem continuar se valorizando e ele vier a vender, o custo de aquisição dele vai ser menor. Vai ser como se o custo do bem fosse 800 mil, nunca tivesse sido 500 mil. Então, o imposto que ele paga futuramente é um pouco inferior. Aqui é o que eu já comentei, que quem paga o imposto sobre o ganho de capital é o espólio, representado pelo inventariante, até a data prevista para a entrega da declaração final de espólio, ou pelo doador até o último dia do mês calendário subsequente ao da doação. Isso que eu não comentei, né? Quanto que eu tenho que pagar o imposto? Numa doação extrajudicial, que é a mais comum, que não envolve processo nem nada, é simplesmente uma pessoa que decide doar determinado bem ou valor para outra, é possível. Na verdade, em extrajudicial, hoje em dia, os cartórios têm exigido que o imposto seja recolhido até antes da doação. Quando você faz a escritura pública dessa doação em cartório, em alguns casos, como a gente vai ver, é obrigatório, em outros não precisa. Você pode fazer um contrato particular ali assinado pelo doador, donatário e duas testemunhas, isso já é válido.
Mas quando envolve um bem imóvel, por exemplo, acima de 20 salários mínimos, que é todos basicamente hoje em dia, é obrigatório que seja feito via escritura pública. E os cartórios têm exigido o recolhimento do ITCMD antes mesmo da assinatura do ato, ou no mesmo dia. Então, eu quero doar hoje, eu vou no cartório, eles já exigem ali a comprovação do pagamento do imposto para fazer essa transmissão do bem. Então, a parte mais teórica é isso, pessoal. Agora a gente vai passar por algumas questõezinhas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Mas caso algum ponto não tenha ficado claro, tenho certeza que as questões vão ajudar bastante. Então, eu vou deixar aí um tempinho para vocês responderem e fiquem super à vontade para enviar a resposta que vocês acham que é certa aí no chat. E aí a gente avalia cada alternativa, por que está errada, se alguém errou, tentar entender por que achou que era outra alternativa e por aí vai. Alguém tem algum palpite? Qual que é essa? Qual é a resposta, no caso? Paulo e Silvana já responderam. Eu acabei nem lendo a questão, né? Deixei para vocês lerem. Eu vou ler ela rapidinho aqui. João faleceu no Rio, Rio de Janeiro, onde viveu toda a sua vida. Deixou uma filha em São Paulo, um filho em Curitiba e uma companheira em Minas Gerais. Seu espólio é composto por um imóvel no Rio, um imóvel na Bahia, dinheiro e cavalos. Sobre os impostos em sua sucessão, é correto afirmar que a. Haverá pagamento de TCMD no Rio e na Bahia, neste último caso, apenas sobre o imóvel lá situado. E é exatamente isso. O pessoal acertou. E vamos ver por que que é A aqui. É porque, como eu comentei, o estado em que deve ser pago o ITCMD referente a bens imóveis é o estado em que se localiza o bem. Então, quando o que está sendo doado é um imóvel, não interessa onde vivia o doador, o donatário, ou o falecido, ou os herdeiros. O que importa é em onde está localizado esse bem imóvel. Então, como aqui o João tinha dois imóveis, um no Rio de Janeiro e outro na Bahia, já obrigatoriamente nesses dois estados uh, são os estados competentes para pagamento do imposto de transmissão causa-mortes. Já quanto aos bens móveis, o imposto deve ser pago no estado de domicílio do falecido. Aqui a questão traz que João faleceu no Rio, onde viveu toda a sua vida. Então, é por isso que a gente fica com a alternativa A. A B fala haverá pagamento de ICMS apenas no Rio. Ela está errada porque tem imóvel na Bahia, então também vai ter imposto lá. A C fala que vai ter pagamento de imposto no Rio, na Bahia e em Minas. Uh, Minas, aqui eu não sei qual seria o sentido, seria porque ele tem uma companheira em Minas Gerais, mas isso não tem influência nenhuma, é só para tentar gerar confusão mesmo. E aqui na última ele traz Rio, São Paulo e Minas, que também está errado. Questãozinha 2, ainda sobre o falecimento de João. Eu vou deixar para vocês lerem aí e responderem também.
Muito bem, Paulo e Silvana já responderam. Letra B, aqui realmente é a letra B. Vamos dar uma olhadinha em cada alternativa, então. O que diz a A? Além do TCMD, haverá necessariamente imposto de renda sobre os valores recebidos pelos herdeiros. Não necessariamente, né? Porque depende se a transição está sendo a valor de custo ou a valor de mercado. Lembrando que, como regra geral, existem exceções a isso, mas como regra geral, existe essa escolha do contribuinte, essa opcionalidade de transmitir a valor de custo sem recolher imposto de renda, pelo ganho de capital, ou transmitir a valor de mercado recolhendo imposto de renda pelo ganho de capital. Uma exceção, por exemplo, é o caso que é bem recente, inclusive, caso de fundo exclusivo fechado. Infelizmente, tive dois casos, inclusive ano passado, quando eu estava trabalhando lá no Multifamily Office da XP, de um cliente que era cotista de um fundo exclusivo fechado e faleceu no início do ano passado, e nós conseguimos fazer essa transmissão a custo sem que o espólio tivesse que recolher o imposto ali pelo ganho de capital acumulado. Mas já posteriormente a isso, teve um posicionamento da Receita Federal, que hoje em dia no Brasil tem muito isso. Supostamente, as soluções de consulta da Receita Federal não têm o mesmo poder de uma lei, mas na prática eles fingem que têm. Eles saem notificando todo mundo, como se o que eles dissessem numa solução de consulta fosse a verdade absoluta. E a Receita determinou que para esses casos de fundo exclusivo fechado, deveria ser obrigatoriamente transmitido a valor de mercado. E aí já não seria mais possível fazer essa transmissão a custo sem recolher o IR. Mas essa é uma exceção, né? A regra é que você escolhe se vai ser a custo ou a mercado. A letra B diz que no âmbito do inventário pode-se transferir os bens aos herdeiros a custo, caso em que não haveria imposto de renda, ou a mercado, ou seja, com a reavaliação do valor dos bens, caso em que seria devido imposto de renda sobre a parcela que exceder o custo. É exatamente o que eu falei. Você recolhe ali o ganho de capital, imposto de renda sobre a diferença entre seu custo de aquisição e o valor de mercado. A C diz que os herdeiros podem escolher se pagarão ITCMD sobre o valor de custo ou mercado. Não, né? O ITCMD, a base de cálculo do ITCMD, em regra, é o valor de mercado do bem e do patrimônio que está sendo transmitido. Por isso que essa aqui está errada. E a D, que diz que o ITCMD incide sobre o valor de custo histórico dos ativos, conforme declarados no imposto de renda do falecido. Aqui também está errado, porque não incide sobre o valor de custo histórico, que é sobre o valor de mercado. E a E, aí eu traz uma coisa um pouquinho diferente. Tributariamente, em termos de imposto de renda, nunca vale a pena remarcar imóveis a valor de mercado no âmbito do inventário. É interessante até essa alternativa, mas ela está errada, porque existem casos em que é sim interessante você optar por fazer essa transmissão ao mercado e recolher o imposto de renda antecipadamente, digamos assim. Antecipadamente, porque no sentido de que você poderia doar custo e só no futuro, quando a pessoa para quem você doou fosse vender esse bem, ela recolheria o IR. Pelo fato de que existem alguns benefícios, algumas isenções tributárias em que são atreladas, por exemplo, à antiguidade do imóvel, né? Acredito que vocês até tenham visto isso no módulo 5 de tributário. Tem aquele critério de antiguidade do imóvel, que é dependendo do ano no qual um determinado imóvel foi adquirido, você tem ali uma redução gradual da alíquota de imposto de renda. E a partir do momento em que você transmite esse bem, doa para uma outra pessoa, se você optar por doar a valor de custo, essa pessoa futuramente, quando ela for vender esse imóvel, ela não vai poder usufruir da isenção de IR ou do benefício de IR, afirmando que esse bem foi adquirido lá em 1990, porque vai ser considerado que a data em que ela obteve esse bem foi a data em que ela recebeu a doação. Então, eu, Pedro, adquiri um imóvel lá em 85, e agora, em 2024, eu decido doar isso aqui para um amigo meu, e decido doar a custo. Eu não, obviamente, como eu estou dando a custo, eu não vou ter que recolher o IR, mas o ano de aquisição desse imóvel para o meu amigo, para todos os efeitos, vai ser 2024. Ao passo que se eu optasse por doar a valor de mercado,
ele já receberia esse valor considerando o valor atual dele a mercado, e eu teria uma vantagem tributária muito grande, porque aproveitaria do benefício da atividade do imóvel, etc. Então é por isso que essa está errada. Ficou claro, gente? Qualquer coisa, perguntem aí, tá bem? Por favor. Eu ia falar mais uma coisa, mas acho que depois tem outra questão, aí eu vou deixar para depois. Então, vamos para a próxima, ainda envolvendo a mesma questão do falecimento do João. Vou deixar aí um tempinho para vocês responderem. Boa, todo mundo respondendo letra A. Priscila, Jader, Paula. Tá indo super bem, pessoal. Hoje também. E aqui é a que diz que caso haja remarcação do valor dos imóveis, haverá imposto de renda a ser pago pelo espólio. Justamente, quem paga o imposto de renda é o espólio ou o doador, com o benefício da redução em função do tempo de propriedade dos decursos. Que foi justamente o que eu acabei de antecipar, coincidentemente. E a B diz que, caso haja remarcação do valor dos imóveis, haverá imposto de renda a ser pago pelos herdeiros. Aqui está o erro, o imposto de renda quem paga não são os herdeiros. Os herdeiros pagam o TCMD. Quem paga o imposto de renda ou o doador ou o próprio espólio, que é o espólio nada mais é do que o conjunto de bens ali que foi deixado pelo falecido, que se dá esse nome de espólio. E a C, vamos ver porque ela está errada, caso haja remarcação do valor dos imóveis, os herdeiros recebem o valor ao novo custo, está correto, sem que haja incidência de imposto de renda para qualquer das partes. Aqui está o erro. Se a doação for a valor de mercado, com a remarcação do custo, haveria incidência do imposto de renda. Boa, acabou a questão do João, finalmente. Passando para a próxima. Maria, que reside no Rio Grande do Sul, decidiu doar parte do seu patrimônio para suas duas filhas, Roberta, que mora em Vitória, Espírito Santo, e Helena, que mora em Alagoas. Maria doou um imóvel no Rio de Janeiro para cada filha, e cotas de um fundo de investimento exclusivo custodiado junto a um banco em São Paulo. Será devido o TCMD em qual local? Essas questões elas sempre tentam trazer. Eu estou sendo aqui até, não estou exagerando, mas durante a prova tem algumas questões que eles dão um jeito de colocar lá 7 estados diferentes no meio da questão, no meio da pergunta. Mas isso é só para confundir. Porque se você tem o conceito claro na sua cabeça, é, não, você consegue responder esse tipo de questão sem nenhuma dificuldade.
Boa, todo mundo acertou de novo. É isso aí. É como o Jader falou mesmo, as cotas são no estado da doadora e os imóveis já até cansaram de ouvir, né? Que bem imóvel é no estado em que está o bem. Mas pode parecer chato, mas vocês vão me agradecer depois. Quando cair isso na prova, vocês vão lembrar de mim. Fundo exclusivo, cota de fundo exclusivo, o que que é? Um bem imóvel não é, né? É um bem imóvel. Então é realmente por isso que é no Rio Grande do Sul, porque a Maria residia no Rio Grande do Sul, então o imposto vai ser devido lá para bens móveis. No Rio Grande do Sul, sobre as cotas de fundo exclusivo, e no Rio de Janeiro, que os imóveis estavam lá. Aqui as outras alternativas trazem Espírito Santo e outros estados, é, porque, onde estava o Espírito Santo, porque era o local que as filhas moravam. Não, não importa onde a filha mora. As filhas que vão pagar, elas vão pagar no estado da Maria, no estado da doadora. E qualquer outro estado, ele traz São Paulo aqui também, que é onde está custodiado o fundo, mas isso também não tem relevância nenhuma, é só para tentar criar confusão. Questão 5. Caso Maria detivesse os imóveis no Rio através de uma holding imobiliária situada no Rio Grande do Sul e, ao invés de transferir os imóveis para a filha, resolvesse doar as cotas dessa empresa para elas, o ITCMD seria devido em qual estado? Boa, todo mundo colocando C, é isso aí, estou respondendo super rápido. Acho que eu vou começar a dificultar nas questões, essas aqui estão muito simples. Essa é realmente, inclusive, é uma forma interessante, né? Você não tem como alterar o estado em que o imóvel está, mas você tem como ele deixar de a transmissão de patrimônio ser sobre o imóvel e passar a ser sobre cotas de uma holding que detém esse imóvel. Então, é um mecanismo super bacana, uma vantagem da holding em muitos casos, em que você pode ter imóveis espalhados pelo país inteiro, mas você concentra tudo isso dentro de uma holding imobiliária, e aí passa a ser um bem móvel e não mais um bem imóvel. E a partir disso, o imposto passa a ser devido ali no estado de domicílio da doadora ou da falecida, que são bens móveis. Ainda sobre a adoção de Maria, quem paga o TCMD? Essa eu acabei já respondendo para vocês também. Acho que eu já vou até passar, porque esse aqui não vai ter mistério. Quem vai pagar são as pessoas que estão recebendo, as duas filhas, a Roberta e a Helena, cada um sobre o seu quinhão, que é a parte que cada uma recebeu. 7. Ainda sobre a doação de Maria, caso opte-se por doar os imóveis a valor de mercado, além do ITCMD. Tempo. Boa, isso aí, Paulo. Essa é mesmo. Silvana, Priscila, Rodney, todo mundo colocou a C. É o que vocês já estão carecas de saber também, que caso opte pela doação ao valor de mercado, além do ITCMD, a pessoa que está doando, a Maria, vai apurar o imposto de renda sobre o ganho reconhecido, beneficiando-se dos fatores de redução em função do tempo. Esses fatores de redução de tempo são aqueles que eu comentei. Vocês é, estudaram no módulo de tributário, módulo 5, que é um benefício tributário. Inclusive, esse, eu vou abordar isso agora até, esse benefício tributário, ele, não só esse, como outros, por exemplo, que eu acredito que vocês tenham visto também no módulo 5, aquela isenção de quando você utiliza
o ganho de capital da venda de um imóvel para aquisição de um novo imóvel no prazo de 180 dias. Todos esses benefícios eles são exclusivos para a pessoa física. Então, se você eventualmente coloca todos os imóveis dentro de uma holding imobiliária, você deixa de usufruir desse benefício. Por isso que eu falo que tem que tomar muito cuidado com holding, que muitas vezes é vendida hoje em dia como uma solução milagrosa, mas tem que ser avaliado caso a caso, qual que é a estrutura da família, qual é a natureza dos imóveis, porque pensa comigo, a pessoa decide fazer uma holding e colocar o imóvel dela que ela tem há 40 anos. Aí coloca lá o imóvel dentro da holding, supostamente porque ela teria uma vantagem nos aluguéis, ela realmente teria, e no ganho de capital potencialmente teria também, né? Porque, relembrando, o ganho de capital numa pessoa física na venda de um imóvel seria de 15 a 22,5% de imposto de renda, ao passo que na holding ali ela teria em torno de 6,7% sobre o valor total. Então, esses 15 a 22,5% da pessoa física que eu comentei seriam incidentes sobre o lucro, e o imposto na venda de uma holding seria sobre o valor total da venda. Só que se ela vendesse pela holding, ela perderia esse benefício do fator de redução em função do tempo. Então, muito provavelmente não faria sentido nenhum, ela ia acabar é, deixando de fazer uma grande economia tributária. É por isso que é importante que seja avaliado caso a caso, por que você está utilizando aquele instrumento, o que ela vai deixar de usufruir. O mesmo vale para ativos financeiros. Às vezes a pessoa acaba misturando o patrimônio que está ali dentro da holding com ativos financeiros, ao invés de deixar na pessoa física, abrindo mão de benefícios tributários, de ativos isentos, que comentei na segunda-feira, os CRIs, CRAs, LCIs, LCAs, os proventos mensais pagos pelos fundos imobiliários, que tudo isso hoje, né, a gente também não sabe até quando, é isento. A partir do momento que está dentro da holding, deixa de existir essa isenção. Então é isso, pessoal. Hoje realmente era mais curtinho, como eu adiantei para vocês. Como a gente tem bastante tempo aí, também vou deixar para vocês tirarem dúvidas, se tem alguma questão que não está clara para vocês. Fiquem super à vontade, tá bem? Vou voltar aqui para vocês poderem ver também os dois cenários aqui. Mas se ninguém tiver nenhuma dúvida, está encerrado por hoje. Caso alguém queira perguntar depois, pode mandar mensagem no privado no WhatsApp, a hora que for. Que quando eu puder, eu visualizo ele e respondo para vocês bem tranquilo. Estou super aberto aqui para ajudar vocês. E, e pelo que eu observei das respostas, vocês foram extremamente bem. Então, conteúdo dominadinho. Eu vou até nas próximas edições, eu vou dificultar bastante o nível das questões, porque acho que está muito fácil do jeito que está. Estou acertando tudo. A próxima eu quero ver vocês errando mais. E vamos que vamos. E como eu falei também na segunda, para quem não estava, eu sei que é cansativo, vocês devem estar de saco cheio já de estudar para o CFP. Parece que não acaba nunca, não chega nunca a prova, vai dando uma ansiedade, mas são horas de estudo aí que vocês vão levar para a vida, esse conhecimento. E mais do que isso, vocês vão ser aprovados e vão olhar para trás e perceber que valeu muito a pena esse esforço e esse estresse que vocês passaram agora. Então, contem comigo, pessoal. Obrigado, viu? Boa noite.